já, né, gente? Foi um sufoco. Tá bom, pessoal. Então, bom, boa tarde aí aos que estão presentes, tá bom? Hoje é dia 23/7. Vamos iniciar mais uma aula do Windows e aí eu gostaria que vocês se preparassem, porque a gente está chegando na reta final do curso do Windows, tá? Apesar de a gente só ter tido aula live, agora em agosto, você já deve ter sido comunicado, a gente vai estar retomando as aulas de forma presencial. Eu vou passar depois detalhes para vocês, vai ser no grupo, como é que serão essas aulas, tá bom? É assim, como é que vai ser por conta dessa questão do distanciamento que a gente tem que manter, a questão de higienização, tá bom? Então a escola está se organizando lá e aí vai passar esses procedimentos para nós e a gente repassa para vocês. De qualquer forma, em início de agosto, a gente deve ter uma parte da aula presencial e talvez uma outra parte online. Aí lá a gente vai poder desenvolver operações do programa Windows que vocês não fizeram comigo aqui por ser somente numa live, tá bom? É, Professor, oi, pode falar. na aula passada você tinha passado uma atividade, só que aí eu anotei e perdi essa anotação e acabei não fazendo. Você pode falar de novo o que você tinha passado para fazer? É, da aula passada, a atividade, ela, se eu não me engano, era das extensões dos arquivos, né, que a gente estava falando, mas por conta que a minha aula acabou não gravando, não sei se você lembra, a gente gravou ela no finalzinho, eu habilitei a gravação no finalzinho da aula, Sim, né? Aí, por conta disso, muitos alunos realmente acabaram não pegando essa parte da atividade na hora que eu comentei. Quando eu me dei conta, eu fiquei falando mais do conteúdo e não da atividade. Então, hoje eu não vou passar essa atividade. Quer dizer, eu vou passar no sentido de vocês me entregarem na semana que vem, tá bom? Aí você faz ela, então, na semana que vem, tá certo? Para me tudo entregar. bem. Jane, você quer falar algo? Não, não, obrigada. Tá bom, então. Pessoal, então assim, ó, peço para vocês a atenção de todos, do Rodrigo, do Robert, Jonathan e Jane, ó, peço atenção a vocês, porque, como eu falei, a gente está chegando na reta final do curso. E agora eu vou falar de algumas coisas sobre o Windows, que elas são bastante variadas, porque eu vou falar do painel de controle. Então, a minha aula de hoje vai ser um pouquinho do final da aula passada, e aí o conteúdo complementar é sobre o painel de controle. Então, na aula passada, para quem estava presente na aula passada, lembra que eu falei de pasta, de arquivo, de disco, né? E hoje eu vou falar um pouco ainda sobre isso, mas muito pouco. Vou mostrar para vocês um HD que eu tenho aqui, vou colocar ele para vocês verem. Mas eu vou abordar o assunto do painel de controle, tá bom? Então, peço atenção a vocês por conta disso. O assunto da nossa aula vai ser bastante diversificado. Então, para nós hoje, continuamos falando de arquivos, pastas, atalhos e assunto novo, painel de controle. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, tal, não tem problema. Me interrompe, eu paro de falar, tá bom? E aí eu escuto vocês. Pessoal, o conteúdo da minha aula hoje, então ele vai estar baseado da página 35 até a página 50, 53, não vai dar para me falar todos os detalhes dessas páginas, mas esse é o conteúdo da página. Aqui na página 35, 37 a 39, ainda é toda aquela parte de disco, de arquivo e de pasta, tá bom? E aí, a partir da página 45, painel de controle. Então, antes de eu seguir aqui a ideia de painel de controle, tá? E aí, então, eu vou sair desse meu slide aqui e vou levar vocês para a minha tela do Windows, para a tela do meu programa aqui, para falar de arquivos e atalhos. Como nós tínhamos visto na aula passada, pasta são áreas para a gente guardar arquivos, para a gente organizar os arquivos, as imagens. E o disco, pessoal, ele é, na verdade, uma área onde ele vai concentrar programas, arquivos, pastas. O disco, ele pode ser um HD, ele pode ser um dispositivo de pendrive, ele pode ser um HD externo, tá bom? Se vocês observarem aqui o meu computador, eu vou dar um zoom para vocês verem direitinho, ele está mostrando aqui disco C, disco D de dado, inclusive o disco D de dado, ele mostra em vermelho, sinalizando que já está meio que cheio, tá vendo? Ó? E ele mostra o DVD.
Se eu colocar uma mídia de DVD aí, ele vai mostrar o DVD. E aí ele mostra unidades de rede. Se eu colocar um pendrive aqui, ele vai aparecer aqui como sendo um dispositivo removível. O que eu vou fazer agora, para vocês verem isso aqui funcionando, eu vou colocar um HD externo, tá bom? O que é um HD externo, professor? Um HD externo, pessoal, ele é um dispositivo que ele te armazena dados em grande quantidade, tá vendo? Esse aqui que eu estou mostrando para vocês é um HD externo, tá bom? Ele é um HD que eu vou pegar a entrada USB e vou colocar, e aí o computador vai mostrar tudo que tem aqui dentro, ou todos os acessos que eu tenho aqui dentro, tá bom? Para vocês terem uma ideia, esse HD aqui, ele é de 1 TB, tá? Então ele cabe bastante coisa. Então agora eu vou fechar a câmera aqui e vou ligar ele na entrada USB. Quando eu fizer isso, reparem ali no disco C, no disco D e no disco E, ó. Coloquei ele já, tá, pessoal? Ó. Vamos reparar aqui então, ó. Que ele vai fazer aqui, ó. Ele habilitou o disco local G, de gato, tá vendo? Ó? E ele diz que o disco local G também já está quase cheio, ó, 931 GB. Eu uso esse HD aqui para me colocar backups de muitas coisas, coloco músicas, fotos, tem muitos programas aqui, tá bom? Então é um HD que tem bastante coisa, tá bom? Então o disco local, ou disco, unidade de disco, são áreas de armazenamento de dados. Elas podem variar em tamanho e podem variar em tipos de áreas, tá bom? O meu computador, tá? Os meus dados, os meus programas, eles estão todos no disco C. Como padrão, eles ficam no disco C. Eu vou dar um zoom novamente, pessoal, para me mostrar para vocês e lembrar ó, que eu estou usando agora o explorador de arquivos. Ó, e aqui eu posso ir no disco G, eu posso ir para o disco D, eu posso ir para a área de trabalho, e aí ele vai me mostrar a área de trabalho. Eu posso ir para a pasta imagens, aí ele vai me mostrar imagens, tá vendo? Então, assim, a ideia aqui do explorador de arquivos é a gente ter acesso, controle total no computador. Eu vou fazer o seguinte, eu estou na área de trabalho e eu vou criar agora uma nova pasta, ó. Uma nova pasta chamada aula de pasta, tá vendo? O nome da pasta é aula de pasta. Depois que você colocar o nome, pessoal, ele vai registrar esse nome. Esse nome pode ser trocado? Pode, ó. Eu vou clicar aqui, ó. Vou renomear. Cliquei com o botão direito, vou renomear e vou colocar ele, ó. Arquivos de quinta. Tá vendo, ó? E aí, quando eu gravar algum arquivo de quinta, eu jogo nessa pasta. Lembrando que a pasta, pessoal, nada mais é do que uma área para a gente colocar as imagens, as fotos, os programas, os arquivos. As pastas existem para a gente poder organizar os arquivos do nosso computador. Com relação, gente, a atalho, tá? Os atalhos, eles têm essa finalidade, ó. Por exemplo, vamos imaginar que eu uso todos os dias a calculadora do meu computador, tá bom? Todo dia eu uso a calculadora do meu computador. O que eu vou fazer? Ó, eu posso pegar aqui a calculadora e posso pedir para ele fixar na barra de tarefas, eu posso pedir para ele fixar no botão início, tá bom? E a ideia aí, pessoal, é fazer com que quando eu queira usar a calculadora, ela esteja mais fácil para mim, mais rápido para me chegar até ela, tá bom? A ideia de você ter um atalho é você poder chegar rápido à pasta, ao programa. Por exemplo, ó, eu coloquei um HD aqui e ele é o disco G. Vamos supor que toda vez eu tenho que entrar nesse disco. Então, eu clico com o botão direito, novo, atalho. E eu posso criar um atalho, pessoal, ó, para mim abrir o disco G, ó. Vou clicar aqui no disco G, ó. E agora, toda vez que eu clicar nesse atalho, ele automaticamente, ó, ele abre o disco G. Deixa eu procurar aqui o atalho onde ele colocou. Eu acabei cancelando. Novo, atalho, procurar, computador, disco G. E aí eu dou OK. Avançar e concluir. Bom, gente, ó, ele criou aqui, eu vou dar um zoom para vocês verem, ó. Ele criou aqui, ó, tá vendo, ó, um atalho. Se eu clicar aqui rapidamente, ele já abre, ó, o disco G, tá vendo? Isso é uma forma rápida de eu chegar até essa área, até essa pasta, tá bom? Gente, ó,
A ideia de atalhos é facilitar. Então, você deve criar sempre que você tem um programa que você usa com muita frequência, tá bom? Então, a parte de gerenciar arquivos, a gente tem que poder facilitar, poder organizar os nossos dados. Gente, vamos falar um pouco do painel de controle, tá? E aí, pessoal, o painel de controle é assim, ó. O programa Windows, ele é um programa que oferece muitos recursos, tá bom? Inclusive, pessoal, o programa Windows, ele é usado no mundo todo, tá? Por milhares e milhares de pessoas. Podemos dizer milhões de pessoas. Então, o programa Windows, pessoal, ele tem que ter uma forma da gente poder tornar ele de uma forma mais agradável, mais fácil para usar. E cada pessoa tem o seu jeito de usar o computador, tem a sua cor de preferência, tem a sua imagem, tem a dificuldade ou não de enxergar de forma diferente, tá bom? Então, o programa Windows, ele permite a gente configurar muitas coisas dele. E isso é feito no painel de controle. O painel de controle do Windows, ele é mostrado através de ícones que podem estar organizados em categoria. Então, essa tela que vocês estão vendo aí agora seriam as categorias dos ícones do painel de controle. Então, eu tenho uma categoria chamada Sistema e Segurança, eu tenho uma categoria chamada Rede e Internet, eu tenho uma categoria chamada Hardware e Softwares. Essa imagem que vocês estão vendo é só uma imagem, eu vou minimizar ela, ela é do meu PowerPoint, e eu vou abrir aqui o painel de controle para vocês. Eu tenho duas formas simples de abrir o painel de controle. Uma delas é essa, ó. Clico no botão iniciar e digito painel, e aí ele já traz, ó, painel de controle, ó. E ele já abriu. Vou fechar, tá, pessoal? Vou fechar o painel de controle, ó. Uma outra forma de abrir o painel de controle é essa, pessoal, e essa parte aqui ela é bem interessante, que as pessoas não percebem isso. Ó. Eu acabei de abrir para vocês aquela nossa pasta Arquivos de Quinta. Eu vou clicar aqui, ó. Eu vou clicar aqui nessa parte aqui, bem no cantinho dele, onde tem uma seta. Quando eu clicar aqui, repara que ele me abre a opção para me ir para outro lugar. Tá vendo? E aí, aqui, ó, eu tenho um lugar chamado painel de controle. Quando eu clico aqui, ó, ele me traz o painel de controle. Agora sim, ó, é o painel de controle. Reparem que quando eu manuseio o mouse, ele torna em azul claro a categoria que eu estou chamando. E se eu clicar aqui, ele vai abrir algum item dessa categoria. O painel de controle, ele pode ser apresentado em categoria ou em ícones grandes, tá bom? Ó, tá vendo? Ó, ícones grandes. Particularmente, essa é a forma mais fácil que eu acho, tá? Ícones grandes. E aí eu posso também mostrar em ícones pequenos, tá bom? Todos eles, pessoal, apresentam os mesmos recursos, tá? Então, eu vou tirar o zoom aqui do meu computador. Se vocês estiverem vendo ícone grande ou ícone pequeno, tá vendo? Ó? Ou mesmo, se você estiver vendo por categoria, não se preocupe. Tem todos os mesmos recursos em cada uma dessas áreas, tá bom? É apenas uma opção para o usuário. Como eu falei, eu prefiro ícones grandes, porque aqui eu tenho todos eles listados e aí eu posso procurar. Na nossa aula, eu quero abordar o item do mouse e, na sequência, eu vou falar do teclado para vocês, tá bom? Então, vamos ver como é que funciona no painel de controle o item do mouse e também o item do teclado. De novo, pessoal, primeiro, para que serve o painel de controle? Professor, quando é que eu vou usar o painel de controle? Quando você precisar configurar, ajustar alguma coisa no seu computador, por exemplo, da internet, de segurança, da impressora, dos arquivos e das pastas, dos seus programas que você tem no computador. Então, o painel de controle é onde eu encontro todas essas ferramentas para isso, tá bom, gente? No nosso caso aqui, eu estou no painel de controle agora, tá vendo? Ó? Eu estou no painel de controle e aqui no painel de controle eu vou procurar o mouse. Alguém está vendo o mouse aí, pessoal, no painel de controle aqui? Acharam o mouse? Está na minha esquerda, está na minha direita da tela. Onde é que está, pessoal? Vamos procurar o mouse. Está na sua esquerda. Está na minha esquerda?
Esquerda. Tá aqui, No ó. primeiro. Isso, ó, na primeira coluna, gente, ó. Eu vou dar um clique só, e aí ele abre uma janela. E aí, pessoal, O eu vou chamar. professor, Oi, pode o falar. professor Miqueias entrou no mouse também. Ele na aula dele ele entrou no mouse, certo? Muito bem, exatamente, pessoal. E aí o professor Miqueias, ele falou dessas abas aqui em cima, tá vendo, ó? Hoje eu não vou falar em detalhes delas para vocês por conta do nosso tempo na live, tá bom, pessoal? Então peço que vocês assistam a aula do Miqueias, que é para complementar a minha aula, tá bom? O Miqueias falou, pessoal, que se vocês clicarem nesse item aqui, ó, chamado configurações do botão, o que vai acontecer, ó, tá vendo aqui o botão esquerdo do mouse, ele passa a virar o botão do lado direito do mouse. E aí, o que acontece é que o seu mouse aqui, ele vai mudar, tá? Eu vou abrir a minha câmera aqui para vocês verem, tá bom? Gente, ó, para vocês verem que quando você habilita o botão direito, tá bom? Ó, ele vai trocar esse botão aqui, ó, por esse. Então, quando você clicar aqui, se você trocou lá o botão, na verdade, você vai ter que clicar nesse botão, tá bom? Para quem não está acostumado com isso, vai fazer uma confusão danada. Então, é claro que vocês devem fazer isso até para testar, para conhecer, tá bom? Mas, ó, quando eu clico aqui, ó, ele habilitou agora, o meu botão da esquerda passou a ser o botão da direita, tá bom, gente? Se você me perguntar, para que isso, professor? É porque tem pessoas, né, que é canhoto ou que acha melhor fazer essa troca da posição do mouse, tá bom? Nessa área aqui, pessoal, a gente vai fazer várias configurações do mouse, tá? Uma delas que o Miqueias mostrou é só o movimento, tá, do mouse, tá? Ou seja, ó, ele habilitar o mouse para ser rápido ou para ser lento. Reparem que o azul aqui ele está no meio e quando eu movimento o mouse de um lado para o outro, ele vai bem normal. Quando eu deixo ele rápida, pessoal, mesmo que eu vá bem devagar aqui na minha mesa, ele está indo muito rápido na tela. E se eu levar ele para lenta, mesmo que eu movimente, ó, gente, eu estou movimentando minha mão bem rápido, e aí ele movimenta a seta devagar. Isso daqui é para gente que está acostumado a usar o mouse, pode deixar ele mais rápido, não tem problema. Tá bom, gente? E aqui, pessoal, tem uma outra área que eu vou mostrar, porque o Miqueias apresentou lá, que é o rastro do mouse. Ó. Ele é para você facilitar encontrar ele na tela, porque você olha o rastro, ele chama a atenção rapidamente. A gente usa muito isso no notebook, na verdade, porque a tela do notebook às vezes é muito pequena, e então isso facilita você achar o ponteiro do mouse e tal, tá bom? Gente, vamos lembrar novamente, pessoal, que nós temos milhões de pessoas usando o Windows. Então tem pessoas que é rápida, tem pessoas que não é tão rápida, tem pessoas que têm dificuldade de usar o mouse, tem pessoas que não têm. Para isso eu consigo modificar, ajustar o funcionamento do mouse, tá bom? Vou tirar o zoom da minha tela aqui. Não vou me prolongar aqui com a ideia do mouse, mas eu peço para vocês que quando voltarmos para a aula presencial, vocês lá, durante a aula do Word e tal, façam os testes lá, pode tentar fazer a operação que vocês viram aqui, não tem problema algum. Aliás, devem tentar, tá bom? Gente, seguindo a ideia da nossa aula aqui, eu vou procurar o teclado. Então, vamos lá procurar o teclado, pessoal. Teclado, ó, achei, está aqui na coluna do meio, é a última opção, ó, teclado. E aí, pessoal, qual é a ideia do teclado, pessoal? Quando eu estou digitando um texto, por exemplo, eu digito aula, aula, tá vendo? Ó? Tem pessoas que ela digita muito devagar, ela aperta a tecla e não solta a tecla. Então ela segura, ela digita o A e segura o A. Aí ele repete, tá vendo? Ó? Então essa taxa de repetição, você pode deixar ela lenta ou rápida. Se ela estiver lenta, ó, e você segurar o teclado, ó, ele demora para repetir, ó. Se você deixar ela rápida, quando você segurar a tecla, olha o que ele faz, ó. Olha o que ele faz, ó. Ele repete rápido. Então, aqui é uma forma de você configurar o seu teclado de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu gosto, tá bom? E esse traço que está piscando aqui, ele tem um nome.
Esse traço tem um nome, gente. Alguém sabe qual é o nome desse traço? Robert? Sabe qual é o nome desse traço aqui, gente, que tá piscando? Ele tem um nome. Eu não sei, não. Não, sabe? Pessoal, esse traço aqui a gente vai chamar ele de cursor. Cursor, tá bom? Por exemplo, ó, o Rodrigo fala, professor, põe o cursor lá entre a letra A e a letra U. O que o Rodrigo está falando para mim é para fazer isso aqui, ó. Deixar o cursor entre a letra A e a letra U. Para que isso? Porque de repente o Rodrigo quer que eu digite alguma coisa, ó. Ai, a aula, ó, ai, a aula é sobre o painel de controle. Observa, pessoal, que a ideia do cursor, tá, gente? Ó, é com R no final. Cursor é indicar uma seta, um ponteiro aonde vai entrar o próximo texto, o próximo conteúdo, tá bom, gente? O cursor, pessoal, ele existe em todos os programas, todos os programas. E aqui no hardware, tá vendo? Ó, tem uma guia aqui, ó, é para você configurar o modelo do teclado, tá bom? Eu vou falar uma coisa aqui que é meio curiosa, que é meio estranha, tá, gente? Mas tem alguns países que eles não usam acentuação. Não usam acentuação. Tem alguns países, por exemplo, que eles não usam cedilha. Tem alguns países, por exemplo, que eles usam muito uma tecla, como a tecla I, como a tecla W. E tem outros países que já não usam. Então, o teclado, ele permite você modificar ele de acordo com o país. Então, olha só, gente, a empresa que fabrica teclado, ela não fabrica teclado para o Brasil, ela fabrica teclado para o mundo todo. Aí você vai no seu programa e configura o teclado de acordo com a sua necessidade, tá bom? Você pode comprar também um teclado especial tal, mas na verdade esse seu teclado ele é igual a um teclado de outro país. Apenas ele vai ter que ser configurado, né, para você usar no seu computador. E quem é que configura, professor? É o programa Windows, certo, gente? É o programa Windows. Através do painel de controle. É ele que configura o teclado. Aí eu queria mostrar para vocês aqui no painel de controle duas coisas. Fonte, que vocês conhecem, todo mundo aqui sabe o que é fonte. Talvez você não lembre, você não consiga me explicar, mas você sabe. E eu vou falar também do região e idioma, tá bom? O região e idioma, eu já dei uma dica aqui na nossa aula. Então, vou minimizar aqui e vou procurar aqui, então, fonte. Eu vou dar um zoom aqui e depois eu tiro o zoom de novo, tá, gente? Ó, então, eu vou procurar aqui com vocês. Opa, achei aqui, ó, fontes, tá bom? Para quem está imaginando que fontes é a parte da letra, do tamanho, do tipo da letra, é isso mesmo, tá bom, pessoal? Então, fontes é isso aí. Eu vou parar o cursor aqui, ó. Ele coloca assim, ó, adiciona, altera e gerencia fontes do computador, tá? Então, eu gostaria de falar assim de forma mais pausada, tá, pessoal? Mas eu tenho medo da gente ser interrompido durante a nossa aula por conta do tempo. Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó, para falar de fontes. Eu vou abrir o programa WordPad. Poderia ser o programa Word, tá, pessoal? Não tem problema. Poderia ser o Word, poderia ser o Excel. Pessoal, o que o programa Word tem? Ó, aula do professor Orlando. Pronto, fiz um texto simples, tá bom? Consigo trocar a cor desse texto? Consigo. Estou usando o WordPad. O WordPad faz isso, ó. Permite trocar a cor. Mas ele faz mais do que isso, ó. Ele permite eu escolher uma fonte. Ou seja, ó, ele permite eu aumentar a letra e ele permite eu escolher um modelo de fonte. Tá vendo? Gente, esse modelo de fonte, todo mundo que usa o computador com o programa Windows pode ter, tá bom? Esse modelo de fonte, ele precisa estar instalado no seu computador. E onde é que você vê isso? Você vê no WordPad, no Word, no Excel. E você pode ver isso também, ó, aqui no painel de controle, ó. Aqui no painel de controle, pessoal, eu só estou vendo. Eu não posso usar aqui.
Aqui é para mim poder tirar uma fonte que eu não quero mais, porque, por exemplo, ela está me dando um erro, ou então eu quero colocar uma nova fonte, tá bom? Mas eu abri o WordPad, gente, para mostrar para vocês o seguinte, ó. As fontes, tá vendo? Ó? Elas vão aumentando a quantidade à medida que você instala programa no seu computador. Instala programa no seu computador. Só que é claro, tá, pessoal? Não pode ficar instalando qualquer programa, pega da internet, instala, porque você pode pegar vírus, tá bom? Mas é muito comum, é normal nós instalarmos programas no computador, tá bom? Então, gente, à medida que você instala programa no seu computador, esse programa, ele traz para você fontes, novas fontes. Na verdade, ele vai verificar. Se você já tiver uma fonte que ele vai trazer e ele percebe que você já tem, então ele não traz essa nova fonte, tá bom? Se você não tiver essa fonte, ele vai e ele adiciona essa fonte. Aí quando você entra aqui, ó, igual eu estou mostrando para vocês aqui as minhas fontes, ó, tá vendo, ó? Ela vai vir aqui automaticamente, tá bom, gente? Então, na verdade, essas fontes que vocês estão vendo do meu computador, elas foram instaladas aqui automaticamente por outros programas que eu fui usando, tá? E eu também poderia pegar um CD, pegar um DVD ou baixar da internet fontes e eu adicionar elas aqui no meu painel de controle. Então, a ideia do painel de controle aqui, ó, no ícones fontes, tá? É esse aqui, ó. É você instalar fontes no seu computador. É você poder ter novas fontes do computador, tá bom? Mas como eu falei, tá, gente? Não se preocupe com isso, porque naturalmente, o seu computador ele vai estar aumentando o tamanho de fontes. Cada vez mais que você usar o seu computador com novos programas, você vai ter novas fontes, tá bom? Mas aqui eu queria lembrar vocês o seguinte, ó. Todo mundo aqui, eu acho que já ouviu falar que computador pega vírus, que vírus apaga arquivo, danifica o programa, e aí a gente tem que apagar tudo e instalar tudo de novo. Eu acho que a maioria de vocês, ou praticamente todos, já ouviram falar que smartphone, que celular pode pegar vírus, tá bom? Se você tiver que resetar o seu smartphone para ele voltar com as configurações de fábrica, você vai perder todas as fontes novas que você colocou, tá bom, gente? Você vai ficar somente com as fontes que vêm direto do programa. E aí ele vai ter que colocar, né, todas essas fontes, tudo do começo, conforme você vai usando o seu computador, tá bom? Ok? Pessoal, é bacana a gente ter computador que tem bastante fonte, ó, por isso, ó, a gente tem muita opção de fonte, tá bom? Mas lembrando, o programa Windows, ele permite a gente gerenciar essas fontes. Quando eu falo gerenciar, eu estou me referindo em você tirar alguma fonte que você não quer mais ou você colocar novas fontes, tá bom? Lembrando, você pode tirar uma fonte, pessoal, porque, por exemplo, seu computador pode estar dando erro naquela fonte, por conta do arquivo, está danificado, tá bom? Vamos falar um pouquinho de região e idioma. Pessoal, o programa Windows 10 que eu estou usando com vocês, tá? Ó, esse programa aqui que eu estou usando com vocês, ele é igualzinho o programa usado lá em Portugal, lá na Argentina. É o mesmo programa usado nos Estados Unidos, na Itália, tá bom? A única diferença é que o programa ele é configurado, ele é personalizado para o país, de acordo com o idioma, de acordo com as características daquele país. No painel de controle, eu tenho uma opção chamada configurações de idioma, tá bom? Vou aqui abrir com vocês, procurando aqui, ó. Ele se chama região. Eu vou dar um zoom aqui, vocês vão ver comigo, ó. Se chama região. Na verdade, essa parte aqui eu vou mostrar para vocês, mas na prática, vocês raramente vão usar isso.
Por quê? Porque quando você instala o programa no seu computador, é nessa hora que você configura. Depois você não configura mais. Meu computador aqui, ó, ele está mostrando que a data é para mostrar o DD, que é o dia, o MM, que é o mês, e o AAA, que seria o ano. No caso, ele vai mostrar assim, como hoje, ó, 23/07/2020, tá bom? Repara que ele tem várias formas de configuração de idioma. Inclusive, ele tem as configurações de valores, como é que ele vai mostrar a vírgula, como é que ele vai mostrar o valor monetário, tá vendo? Ó, a unidade monetária, no nosso caso, é o R. Tem alguns países, ó, que é outro, o euro, tá vendo? O cifrão que seria o dólar. Então, para cada país, essas configurações, elas são específicas, né? E aí você vai fazer essa configuração em região no painel de controle, tá bom? Reparem que o painel de controle tem muitas coisas, ó. Tem espaço e armazenamento, contas de usuário, opções de energia, programas e recursos. Alguns desses itens eu irei abordar para vocês na nossa próxima aula, tá bom? Posso até adiantar os nomes. Eu vou falar muito do sistema, eu vou falar de programas e recursos, contas de usuário e opções de energia. Eu vou indicar para vocês estudarem em casa as 2 aulas do professor Miqueias, que está faltando. Tá? E aí, nessas 2 aulas, ele vai estar falando desses assuntos, tá bom? Gente, ó, na nossa aula de hoje, é um pouco rápido, mas eu tenho trabalhado com vocês aqui algumas opções, tá? Algumas opções do painel de controle. Onde é que o painel de controle se encontra? Na página 45 da apostila. O mouse que eu falei para vocês, na página 46. Então, cada item que eu falei, pessoal, tem uma página específica e eu pediria para vocês darem uma olhada nessas páginas, tá bom? E também eu vou indicar para vocês verem lá no WhatsApp as aulas, que seria essa aula aqui, ó, do professor Miqueias. Por que que eu vou indicar? Porque na semana que vem vai ser praticamente a nossa última aula do programa Windows. Então, eu vou indicar a aula 8, eu vou indicar a aula número 9. Quem não assistiu a aula 7, eu vou pedir para assistir, tá? Então, ó, essa aqui é a aula, a última aula que o professor Miguel vai estar passando, eu vou estar passando essa última aula na semana que vem. Ele vai falar aqui de personalização do programa Windows, tá? É essa parte que eu vou abordar. Na aula número 8, ele ainda vai falar do painel de controle, tá bom? É o que eu vou estar abordando com vocês, tá bom? Gente, ó, lembrando, quem chegou agora há pouco durante a nossa aula aí, nós devemos entrar em aulas presenciais, tá bom? Devemos entrar em aulas presenciais, provavelmente início de agosto, tá bom? Mais precisamente dia 5. Mas a escola vai estar confirmando isso com vocês por intermédio de mensagens e por mim também. Então, à medida que eles forem me dando os detalhes, eu vou retransmitindo para vocês, tá bom? Peço para vocês ficarem atentos. E nessas orientações, nós vamos entender como que a gente vai voltar, como é que serão essas aulas aí, tá bom? Gostaria de saber se vocês querem fazer alguma pergunta aqui antes de eu finalizar nossa aula. Robert, quer perguntar algo? Jonathan? Eu não tenho nada para perguntar. Não tem? Rodrigo? Não. Não tem. Certo. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu passei uma atividade. Ô, professor, Oi. eu queria perguntar só uma coisa pela letra, da letra. Tá, pode perguntar. Tem como, tipo, o programa que você está usando, tem como só, tipo, mudar uma letra? Tem sim, ó. Eu vou pegar aqui a palavra, eu vou mostrar todas elas aqui rapidinho, numa letra normal para a gente enxergar aqui bem, tá bom? Vou colocar aqui a Verdana, por exemplo, ó. Aí eu quero pegar fontes, tá bom? Fontes eu quero deixar ela em tamanho maior, só o F, ó. A letra O, eu quero trocar ela de cor e de tipo de letra, ó. Então, gente, a forma de personalização hoje em dia que o computador permite a gente fazer, ó, muito grande, tá vendo? Ó? Eu vou pegar a letra S agora, ó, e vou personalizar ela com
uma outra fonte, tá bom? Uma outra fonte, ó, e um tamanho de letra diferente, ó. Tá vendo? Então, não sei se dá para vocês perceberem aí, mas a palavra fonte ficou toda diferente. E aí, Rodrigo, é interessante o seguinte, ó, se eu selecionar tudo e eu escolher uma única tipo de uma única fonte, ele já arruma tudo, ó. Tá vendo? Se eu escolher a mesma cor para todos, ó, azul, ele arruma tudo. Se eu escolher o mesmo tamanho, ó, 16, ele arruma tudo. Então, assim, a gente consegue, né, colorir, trocar o tamanho, personalizar de várias formas. E uma coisa bacana, tá, pessoal? Ó, o programa permite, tá? Ó, o programa permite que você faça isso somente uma parte da letra. Tem programas que vai permitir você fazer isso por letras. Por exemplo, se eu abrir o programa Word aqui, ó, ele é muito mais sofisticado. Olha o que eu vou colocar aqui para vocês. Ó. Eu vou digitar aqui aula, tá? Eu vou digitar aula. E eu vou aumentar aqui o tamanho da letra aula. E eu consigo, pessoal, ó, no programa Word, tá? Ó, eu consigo pegar letras diferentes, gente, ó. Olha que bacana, ó. Só letras, ó. E aí eu consigo formatar, tá vendo? Ó, somente o que está selecionado, tanto em termos de cor, tamanho e tudo. Então o nível de personalização dos programas é bastante sofisticado, tá bom? Gente, para a gente concluir a nossa aula, então, eu vou repassar um trabalho que é a pesquisa sobre as extensões dos arquivos, para vocês me indicarem aí, tá bom? Na nossa aula de hoje, eu fiz uma passagem rápida aqui sobre o início do nosso painel de controle. É um ponto muito importante para nós, que é a parte de configuração do Windows. Eu vou indicar as aulas que complementam essa minha live. Então, gente, ó, não dá para a gente aprender tudo aqui no que eu passei. Vai dar para a gente aprender se nós assistirmos as outras 2 aulas do Miqueias, porque lá eu tenho praticamente mais 1 hora que vai complementar o nosso conteúdo. Ele vai estar repassando alguns detalhes e aí talvez vocês possam comentar comigo. Professor, ele fez uma operação lá que eu não entendi. Ou então você pode falar, professor, pode falar um pouco mais sobre contas de usuário? Ele falou contas de usuário, mas eu tenho mais interesse sobre isso. O senhor pode falar mais? Aí eu falo mais, não tem problema algum. Tá bom? Ok? Bom, alunos, eu vou finalizar nossa gravação aqui. Hoje a gente vai finalizar sem grandes traumas, porque na semana passada eu fiquei bastante chateado de não ter concluído a gravação direitinho. Quero agradecer aqui o Rodrigo, o Robert, o Jonathan, o David e a Jane. Pessoal, esqueci alguém? Na verdade, Jane, o seu nome aqui, qual é o seu nome aqui? Giane, É Jane mesmo? sim. Ah, tá bom então, Jane. Pessoal, alguém quer comentar mais alguma coisa? Rodrigo, mais alguma pergunta? Nope. Rodrigo, só por curiosidade, para você saber, tá? Existem mais de 100 fontes, existem dezenas e dezenas de fontes, tá bom? Pessoal, muito obrigado, tá bom? Uma boa tarde para vocês e até a próxima aula, tá bom, gente? Tchau. 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 Tchau.